Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para gravar a 7ª palavra e o tema da palavra de hoje é amor incondicional e a estrada do perdão. Eu gostaria de ler com você 1 Coríntios 13, versículos 7 e 8, diz assim: Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também passará. E depois eu gostaria de ler com você Efésios 5,16, que diz assim: Os dias em que vivemos são maus. Por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Eu tenho sido muito ministrada por Deus a respeito deste amor incondicional. Eu gostaria de falar um pouquinho com você a respeito deste amor. Eu vou olhar bastante para baixo porque eu não quero deixar de falar nada daquilo que eu anotei. O primeiro tópico que eu quero falar com você é que diz assim: quem ama avança, progride, conquista, mas também preocupa-se em proteger não só o cônjuge ou as pessoas que ama, mas a própria união. E o item 1.1 diz assim: muitas vezes nós queremos avançar, fazer, conquistar o mundo com as nossas próprias mãos, sem se preocupar em proteger a união. Tem uma frase muito conhecida que diz assim: nenhum sucesso lá fora, seja profissional, ministerial, pessoal, compensa o fracasso dentro do lar. Por vezes, nós precisamos parar, esperar e ter paciência. O item 1.2 diz assim: não adianta eu avançar, conquistar, impor, mesmo que os resultados sejam positivos, se eu não pensar no coletivo, no meu marido, na minha esposa, nos filhos, no que os meus líderes pensam, no que as pessoas que estão no coletivo comigo pensam, no que Deus pensa. Eu quero falar um pouquinho sobre esses dois tópicos. Muitas vezes o amor ele tem que passar por esse filtro, né? De ele querer avançar, progredir-se, aquele amor que conquista, que faz as coisas acontecerem, mas que preocupa-se de antemão, proteger a união. Proteger essa união que está além das conquistas, além do fazer. O item 1.3 diz assim: preocupe-se com pessoas. Sabe, eu acho que o nosso maior propósito nessa terra é nos preocupar com pessoas. Jesus, ele se preocupou o tempo todo com pessoas, em transformar vidas, em transformar realidades, em transformar pessoas, em estabelecer a vontade do Pai. E eu e você, nós precisamos nos preocupar com pessoas. Eu creio que esse é a nossa maior missão, né? É nos importar com pessoas, amar aquilo que Deus ama, que são pessoas. O segundo tópico que eu quero falar é que amar não é sentir, é conhecer o outro, admirar o que eu conheço dele e olhar seus defeitos positivamente. E o item 2.1 diz assim: somente um amor incondicional suporta os defeitos ao longo da vida. Sem esse amor incondicional, as pessoas elas desistem do amor no meio do caminho. Se você precisa desse amor, vai analisando aí. Eu acho que todos nós, né, precisamos desse amor. Acho que nós, seres humanos,
todos nós, na nossa essência, a gente precisa desse amor incondicional, que é semelhante ao amor de Jesus, o amor que Jesus teve por nós. O item 2.3 diz assim: amar. Então, o item 2.2, né, vou repetir: amar não é sentir, amar é uma decisão. E o item 2.3 diz: amar é conhecer o outro. Sabe, eu quero perguntar pra você: será que você conhece as pessoas que estão ao seu redor? Muitas vezes nós julgamos o outro sem conhecê-lo. Nós julgamos, né, pela capa, sem conhecê-lo verdadeiramente. E nós não amamos por esse fato. E muitas vezes também nós não nos deixamos ser conhecidos. O item 3 diz assim: amar é resolver os problemas e prevenir para que não aconteçam de novo. O item 3.1 fala o seguinte: não é por causa de um problema que eu e você vamos desistir do nosso marido, da nossa esposa, do ministério, de um amigo, de um líder, desistir do pai, desistir da mãe, desistir de irmãos, desistir de parentes, desistir de colegas de trabalho. Não é por causa de um problema que nós não conseguimos solucionar que nós temos que desistir das pessoas. Nós precisamos nos preocupar com as pessoas. Nós devemos tentar solucionar, resolver o problema e avançar. Sabe, às vezes você pode me dizer: Mari, mas isso tudo na teoria é muito fácil, mas na prática é muito difícil. Sim, é muito difícil na prática. Mas Jesus, Ele estendeu o amor incondicional por nós. E à medida que nós vamos para a palavra, nós olhamos para Ele, nós conseguimos entender que é possível nós amarmos dessa forma também. Sabe, a palavra diz suportar uns aos outros, sujeitar-vos em amor. Mudou o fundo ali, por isso que eu olhei pro lado de lá, mas acho que vai começar outro. Então, eu e você, nós conseguimos ter esse amor. O quarto ponto que eu quero falar é que amar é determinação. É ter atos de gentileza. Por exemplo, fazer um café, comprar um presente, combinar um passeio, dar um elogio inesperado, um beijo inesperado, um carinho inesperado. Ter atos de gentileza. Eu não consigo amar se eu não estiver determinada a amar. Eu não consigo amar se eu não quiser amar. Eu preciso amar. Amor é determinação. Eu preciso querer amar. Eu preciso me determinar em atitudes a amar. E isso não é só com as pessoas dentro da nossa casa. Fazer um café só para as pessoas dentro da nossa casa, para filhos, para marido, para esposa. Não. A gente pode ter esses atos de gentileza com todas as pessoas, né? Com sogro, sogra, pai, mãe, irmãos, pessoas que caminham conosco, nossos irmãos de sangue, nossos irmãos em Cristo, parentes. Nós podemos ter esse ato de gentileza, esse ato de amor. E agora eu quero falar um pouquinho sobre perdão, sobre a estrada do perdão, né? O tema dessa palavra é o amor e a estrada do perdão. E para falar de perdão, eu já falei para você, né, que eu tô lendo esse livro e eu gostaria de ler o que ele fala a respeito da estrada do perdão. Eu vou ler para você Isaías 43, 18 e 19, que diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, 18 e 19. Eu vou ler uma história que ela coloca aqui no livro. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Diz assim: no capítulo 2 mencionei que lá em casa havia 2 periquitos que meu marido vivia ameaçando fritar.
Bem, as aves sobreviveram, mas a família concordou que o papai arranjaria uma bela casa para eles morarem, com um de seus colegas de trabalho. Sinceramente, todos ficaram aliviados. Enquanto os periquitos ainda estavam conosco, às vezes abríamos a gaiola e os deixávamos soltos por um tempo. Na primeira vez que tive a ideia de soltá-los, tirei a tampa que cobria o viveiro e fiquei esperando que saíssem. Mas em vez de saírem para a liberdade, Azul e Amarelo ficaram escondidos no fundo do viveiro sem saber o que fazer. Foram as crianças que deram esses nomes aos pássaros. Vou deixar que vocês adivinhem de que cor que eles eram. Os dois ficaram lá duros de medo. Eles tinham nascido numa gaiola e viveram presos a vida inteira. O conceito de liberdade os deixara apavorados. Depois de um tempo, conseguiram reunir coragem suficiente para voarem até a parte de cima do viveiro, balançar no limiar da liberdade e então arriscaram voo pela vida. Na segunda vez, resolvi abrir a porta da gaiola para ver o que aconteceria. Quando tirei a tampa do viveiro, a liberdade se escancarou diante deles, larga e convidativa. Mas passar pela estreita portinhola foi bem mais difícil. Azul até que não demorou muito para sair da gaiola, mas Amarelo ficou lá dentro. Depois de algum tempo, Azul percebeu que o Amarelo não tinha saído e rapidamente voou de volta para a gaiola e ficou agarrado do lado de fora com a cabeça enfiada na abertura da porta, chamando o outro. Ele gorjeou, piou e animou o outro a abraçar a liberdade. Contudo, Amarelo continuou agarrado no fundo da gaiola, recusando-se a aproveitar a chance de sair da prisão onde passara a maior parte da sua vida. Há muitas pessoas que estão presas numa gaiola, atrás das grades da falta de perdão. Algumas delas estão há tanto tempo assim que quando Deus lhes oferece a chave da liberdade, elas ficam apavoradas. A prisão se torna um estilo de vida, uma zona confortável. Com o tempo, essas pessoas não conseguem mais perceber que a amargura escondida no seu coração contraria a perfeita vontade de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos. Eu quero falar que quando a pessoa ela perdoa, ela toma alguns passos. Eu quero falar sobre esses passos com você. Primeiro, ela não sente vontade de alimentar sentimentos de vingança. Mas antes de eu ler isso, eu quero ler outro pedacinho aqui para você. Quando saímos do atoleiro do ressentimento e cruzamos a ponte do perdão, isso traz cura aos nossos relacionamentos e abre caminho para o extraordinário amor de Deus e o seu poder de transformar vidas. Não fique preso na lama do ressentimento a vida inteira, enquanto há um mundo de bênçãos à sua espera. Você reconhece quando alguém não perdoou? Quando essa pessoa ela sente prazer em alimentar pensamentos de vingança. Essa pessoa ainda não conheceu a necessidade de perdoar. Entretanto, se ela é tentada a se vingar, mas luta com isso porque sabe que a retaliação não vem de Deus, isso é um sinal de que ela reconheceu a necessidade de perdoar. A autora coloca: já experimentei o perdão num nível muito profundo. É maravilhoso, é permanente, é de Deus. Não subestime o poder que o Senhor tem de lhe dar forças para perdoar. Ele está esperando que você dê um passo de fé e entregue toda a tentação em suas mãos. Esse é o primeiro passo para que a servidão seja quebrada e você possa experimentar a verdadeira liberdade. O segundo passo é que a pessoa ela consegue falar de assuntos que antes doía. Um sinal importante de que o verdadeiro perdão e cura estão começando a se instalar em seus relacionamentos é quando você para de evitar certos assuntos. Todos eles são discutidos, resolvidos e sepultados.
Sabe, quando você tem dificuldade de falar no assunto, de falar da pessoa que magoou você, é porque você ainda precisa perdoar num nível mais profundo. E quando nós conseguimos falar do assunto, conviver com as pessoas que nos machucaram, é porque esses assuntos realmente estão discutidos, resolvidos e sepultados. Existem outros passos para que o perdão se estabeleça, mas eu quero falar de um último. Quando nós perdoamos, nós conseguimos reescrever a nossa história. Você consegue reescrever a sua história. E diz assim: você não define mais o seu casamento, os seus relacionamentos em termos do que aconteceu no passado. Porém, você vê o presente e o futuro que Cristo lhe dá. Você consegue reescrever a sua história. Eu quero perguntar, como que você está? Diante desse amor incondicional, diante da estrada do perdão, como que o seu coração está? Pode ser que Deus queira que você exercite o amor incondicional e o perdão em relação a algumas pessoas, ou ao seu cônjuge, ou às pessoas da sua casa, ou as pessoas que caminham perto de você. Quais os passos que eu e você precisamos dar? O que nós precisamos romper? Sabe, o principal veículo para a cura de Deus vir sobre o nosso coração e o amor incondicional de Deus estar sobre nós é nós gastarmos tempo com Deus. Como você tem gastado seu tempo? Nós temos que nos perguntar. Quando eu li isso, eu fiquei, uau. Nós temos que nos perguntar o que vai permanecer, o que vai continuar depois dessa vida e o que vai acabar. Sabe, dinheiro, posses, casas, carros, profissões, carreiras, empresas, organizações, instituições, prédios, cidades, estados, países, tudo isso vai passar. Mas 1 Coríntios 13:8 diz: o amor jamais acaba. Pessoas continuarão. O que for feito em amor continuará. Eu não sei se você acredita em eternidade, mas na Bíblia, nós cristãos acreditamos muito em eternidade, né? Nossa vida não é isso aqui. Nós não somos deste mundo. E se nós olharmos para a Bíblia, nós somos convidados, né, a imaginar, a querer a eternidade. E na eternidade, tudo que vivemos aqui passa. Mas as pessoas não passam, o amor não passa. O amor, as atitudes feitas em amor, pensadas em amor, as pessoas, elas continuarão. O resto vai passar. Sonde o seu coração. Peça o amor incondicional de Deus sobre a sua vida, sobre os seus relacionamentos. Trilhe a estrada do perdão. Guarde essa palavra no seu coração e medite. Medite nessa palavra. Deus abençoe sua vida.